Capítulo 19. Tempo de conspirações, 1913. Rodolfo e Beatriz tornaram-se cúmplices nos seus ideais políticos através da experiência em conjunto que atravessaram a quando da implantação da República, o que fortaleceu ainda mais a sua aproximação e acabou numa relação bastante mais profunda. No entanto, dados os acontecimentos daquele dia em que Beatriz saiu na sua companhia, a sua mãe ficou com uma má impressão sobre ele, culpando-o de a ter influenciado ao ponto dela correr riscos semelhantes. Quando Rodolfo se dirigia ao café, ela evitava de falar com ele, tentando o mais possível de afastar Beatriz da sua presença e limitando-se ao mínimo e trivial em termos de troca de palavras. Não tinhas o direito de deixar a tua mãe sozinha e preocupada, sobretudo num dia daqueles. Não podes imaginar o que eu passei durante essas longas horas em que estiveste ausente. Repetia frequentemente a sua mãe. A culpa é desse rapaz que deu a volta à tua cabeça. A mãe com certeza não vai pensar que eu vou ficar toda a vida aqui ao pé de si e a trabalhar no café. Se o fiz até agora é porque sempre estive preocupada consigo, mas tenho que compreender que mais tarde ou mais cedo eu tenho que me tornar independente e seguir a minha vida. Mas com aquele rapaz, Beatriz, qual é o futuro que te espera com um engraxador de sapatos e um estivador de mercearia? Não deve estar boa de cabeça, minha filha. A mãe não o conhece o suficiente para se pronunciar sobre ele. O Rodolfo é uma pessoa extremamente inteligente. Lê mais livros do que a senhora e sabe muito mais do que eu, apesar da minha educação, o que tem ainda mais valor. O que interessa é ele poder assegurar-te um futuro, Beatriz. O resto é só poesia. Olha para mim. Com esta idade ainda tenho que trabalhar quase o dia todo e estar de pé. Sinto-me cada vez mais cansada e tu não te importas. Beatriz sabia que as preocupações da sua mãe eram legítimas, mas na sua idade, os sentimentos por Rodolfo tinham sido os primeiros que ela teve por alguém. Depois da morte do seu pai, tinha-se dedicado exclusivamente a tomar conta dela, nunca pensando a sério numa relação com alguém, mas no seu interior sempre desejando encontrar uma pessoa que pudesse modificar a sua vida, alguém com quem ela pudesse partilhar as suas ideias e valores, alguém como Rodolfo. Mãe, fique sabendo que um dia destes eu vou viver com o Rodolfo. A mãe sabe que eu tenho muito amor por si e farei tudo para ajudar no café, mas tenho que compreender que os anos passam muito depressa e eu tenho que ter a minha própria vida, como a mãe teve a sua com o falecido pai. Foi neste contexto de comunicação entre mãe e filha que, passado um ano, Beatriz acabou de abandonar a casa e ir viver com Rodolfo. Com as suas economias e a sua motivação, Rodolfo tinha conseguido alugar um pequeno sótão, umas águas furtadas adaptadas para a habitação na zona da mouraria e a bom preço. Rodolfo apreciava muito aquela zona da capital, dadas as suas tradições lisboetas, e com esta mudança também se afastava um bocado da mãe de Beatriz, que achava extremamente possessiva e autoritária. A vista para o Tejo era soberba e romântica ao mesmo tempo, e durante as noites de verão podiam ouvir-se os habitantes locais cantando o fado de Lisboa na sua forma mais pura e tradicional. Para completar este ambiente tão característico, havia a presença dos embriagados, a linguagem vulgar dos naturais daquela zona que chocava bastante Beatriz e as habituais brigas entre os facas na liga, sobretudo sob o efeito do álcool. Ambos se divertiam participando nas festas populares. Era como estarem mergulhados num mundo de sonhos, onde se sentiam vivos, onde se integravam na cultura de um povo que tinha sangue mourisco nas veias, um misto entre o espírito latino e aquele que tinha atravessado o Mediterrâneo, criando uma cultura única e rica em termos de tradições populares. Beatriz continuava a ajudar a sua mãe, mas recebia um salário pelo seu trabalho a partir do momento em que já não habitou mais na casa dela, e isso ajudava no pagamento da renda do sótão que tinham alugado. Nesse pequeno sótão partilharam o seu mundo pessoal e intelectual. Beatriz levou todos os seus livros com ela e, conjuntamente com aqueles que Rodolfo tinha comprado e lhe tinham dado,
ficaram acolhados em obras literárias, o que para ambos era uma delícia. As atividades políticas de Rodolfo continuavam ligadas ao grupo de Tony, embora Beatriz, apesar da sua solidariedade para com ele, ser muito mais conservadora, o que refletia a educação que tinha recebido dos seus pais. Muitas vezes, Rodolfo dizia-lhe que a mãe dela tinha mais a ver com o regime monárquico do que com os republicanos e muito menos os anarquistas ou comunistas, e que não levava a mal o facto dela pensar numa direção política diferente da dele. Estou confiante que a tua formação nunca permitirá que as nossas diferenças de opinião política possam interferir na nossa relação, Beatriz, explicava-lhe às vezes. Não penses nisso, já sabes que eu conhecia as tuas ideias muito antes de nos juntarmos, assim como tu estavas ao corrente das minhas tendências conservadoras ou monárquicas, como tu lhes chamas. Era nestas alturas que Rodolfo pensava na diferença entre o tipo de relação que tinha com ela e a que tinha experimentado durante a sua meninice e infância quando a sua mãe estava ainda em vida. Era este ambiente de compreensão e de abertura de pensamentos e de espírito que ele queria dar aos seus filhos, o que era por si uma prova de que a nossa formação depende, na sua maior parte, de nós. Na realidade, Rodolfo teria muitas razões para ser um marginal, mas o seu espírito tinha-o encaminhado na boa direção. Também compreendia os receios de Beatriz, o medo que ela tinha que lhe acontecesse qualquer coisa de mal por causa da sua atividade política, mas isso não o fazia interromper essa colaboração. Por esse mesmo facto, Beatriz recusava-se a ter filhos, argumentando que deveria existir uma certa responsabilidade implicada nessa decisão. Portanto, teria de existir uma estabilidade e segurança no seio da família. Para além disso, o local onde habitavam não possuía as condições necessárias para cuidar de uma criança de tenra idade, o que não evitava a vontade de Rodolfo de aumentar a família. Ele era ainda bastante novo. Os seus 23 anos ainda não tinham quebrado a sua emotividade, por vezes a sua irascibilidade, finalmente as reminiscências do passado, como vítima de abuso físico e emocional pelo seu pai. Já tinham passado 10 anos desde que tinha chegado a Lisboa e nunca se interessou em saber sobre a sua vida. Tal tinham sido esses duros e cruéis momentos na sua companhia. Beatriz era a melhor compensação trazida ao seu encontro pelo destino de ambos, no fim de contas, e essa fortuna não podia ser desperdiçada. Era também a sua confidente, alguém que substituía um padre na igreja no ato de confissão. Contava-lhe a maior parte dos momentos mais importantes que tinham feito parte da sua vida, a alegria, o desânimo e o sofrimento que tinha contribuído para a sua maturidade tão precoce. Para além de Beatriz, havia também a presença do filho de Vítor, o José, com o qual ele tinha fortalecido laços profundos de amizade. José era como o irmão mais novo para ele, e pela sua educação e formação também tinha a admiração e amizade de Beatriz, cujos valores se aproximavam bastante dele. Rodolfo era mais selvagem. Era o aventureiro e o herói da história ao mesmo tempo, enquanto José representava a imagem da ponderação e da sabedoria que se identificavam profundamente com a sua mentalidade conservadora. Os três passeavam inúmeras vezes pelas ruas da moraria e às vezes, depois de terem passado algumas horas a beber cerveja ou vinho, acabavam no Castelo de São Jorge, sentados nos bancos públicos, olhando e admirando o magnífico cenário natural que se apresentava aos seus olhos. A beleza daquela cidade e o ambiente místico criado naquela zona popular de Lisboa originavam o seu charme. Despoltavam a magia que estava relacionada com a história de Portugal, tão rica culturalmente na sua essência. Com o decorrer dos anos, José acabou por notar que Rodolfo estava envolvido em muito mais do que nas suas dissertações políticas. As ausências estranhas de Rodolfo levavam a pensar sobre o que se estava a passar nos bastidores da sua profissão matinal, o que por vezes preocupava grandemente Beatriz e provocava a curiosidade de José. Muitas vezes, dirigia-se ao apartamento onde a encontrava sozinha e sem saber do paradeiro do seu marido, mas apesar da sua forte amizade, José não se permitia interferir na intimidade do casal, nos eventuais problemas que pudessem existir no seu relacionamento e que, no seu entender, mais tarde ou mais cedo, iriam dar um mau resultado. Quando entrava e via que ele não estava presente, cruzavam olhares e diziam tudo sem pronunciar uma só palavra. Durante essas noites, Rodolfo participava nas reuniões do grupo ativista de Tony.
Já tinha dado provas da sua lealdade pela causa anarquista e Tony tinha plena confiança nele a nível pessoal. Numa dessas ocasiões e durante o mês de outubro, na sua terceira semana, Tony dirigia-se ao grupo com um ar bastante preocupado. Tinham decorrido quase 3 anos desde a implantação da República, mas aparentemente a suposta estabilidade política trazida pelos republicanos estava longe de ser um facto. Camaradas, temos que estar preparados e atentos sobre as atividades dos monárquicos. Tive informações através dos contactos com membros do Partido Republicano que correm rumores de que qualquer coisa se está a preparar nos bastidores da nossa vida política, o que significa que tudo pode acontecer. Isso vem de fonte segura ou são meros boatos de algum republicano que quer semear confusão no seio dos anarquistas? Perguntou um dos presentes. Eu sempre disse que os republicanos se acomodaram muito depressa ao poder. Se não formos nós a assegurar-lhes o estatuto de governantes, voltaremos a cair na mão dos monárquicos, pronunciou outro elemento do grupo. Isso deve ter mão da Inglaterra. Tantas conversações entre os José Relvas e os monárquicos ingleses para nada. Eles nunca nos perdoarão pela nossa reação contra o ultimátum de 1890. A verdade é que eles nunca aceitaram bem a mudança de regime político em Portugal, acrescentava um dos membros mais antigos. O tempo e os problemas que revestiram o reconhecimento da República pela Inglaterra fala por si, exclamava outro. Tony ouvia atentamente todas aquelas opiniões dos seus camaradas e trocava olhares com Rodolfo. Sabia que ele era o mais perspicaz e culto de todos eles e, apesar da sua idade, prezava muito a sua opinião. Não era por mero acaso que ele lhe tinha dado todos aqueles livros a ler. Num determinado momento virou-se para ele e pela primeira vez pediu-lhe para se pronunciar. O que é que pensas sobre esta nova situação de alerta, Rodolfo? Para lhe dizer a verdade, penso que existe um grande risco que um golpe de Estado se verifique, porque não penso que as forças armadas do nosso país sejam homogéneas em termos políticos. Bem sei que não deveria ser das suas funções, mas o facto é que todas as mudanças de regime, quando chegam a situações de confronto, passam sempre por estas estruturas militares. Pelo menos é o que se tem verificado ao longo da história. Para a surpresa de Rodolfo, todos concordaram com a sua opinião, o que foi confirmado por Tony através de um olhar profundo e cheio de satisfação e um certo orgulho na sua pessoa, o que lhe deu uma certa motivação para continuar a desenvolver o seu raciocínio. Por trás dos militares existe sempre a presença de políticos dissidentes do regime em vigor, que no entanto são pessoas com certa influência e posição na hierarquia política, às vezes aqueles de quem suspeitamos menos. Normalmente essas situações envolvem uma conspiração que deveria ser identificada e automaticamente abortada. Identificada está ela, Rodolfo. Abortá-la é que vai ser o mais difícil, interrompeu Tony. Eu sei sobre essa dificuldade, Tony, mas olhe que acho que só existem rumores, o que quanto a mim é bastante diferente de uma identificação de qualquer tipo de conspiração. Alguma ideia no sentido de poder identificá-la? Tem que se começar por identificar as pessoas que se podem encontrar eventualmente numa situação de suspeitos e depois introduzir um elemento da sua confiança que na realidade proteja os interesses da República acima de tudo e que nos traga as informações que possibilitem um boicote ou aborto de uma eventual conspiração. Os presentes ficaram em silêncio e Rodolfo pensou que não tinham concordado com a sua opinião, ou que tinha dito qualquer coisa de banal. Isso fez-lhe acrescentar: como no tempo do Império Romano, o que deu origem a gargalhadas coletivas. Para gladiadores estamos cá nós, Tony, dizia um deles. Quanto a isso não te preocupes, Rodolfo. Tenho a certeza de que o governador civil já pôs a formiga branca a trabalhar, informou Tony com uma expressão paternal no seu rosto. A formiga branca? Sim, Rodolfo. Pelo que sabemos é o nome dado a uma associação policial criada pelo governador Daniel Rodrigues. Não me digas que não sabias disso. Olha que grande revolucionária temos aqui, comentou um dos presentes para divertimento de todo o grupo, pelo que o rosto de Rodolfo ficou encarnado como um tomate. Tony aproximou-se dele e pôs-lhe um braço nos seus ombros antes de o abanar fortemente, um gesto de amizade e apoio às suas opiniões.
É bom estares atento, Rodolfo. Estamos a viver um período turbulento em termos de conspirações monárquicas e temos que estar atentos. Também consta que esse milionário a quem chama Monteiro dos Milhões estará eventualmente a subsidiar alguns setores da polícia, da GNR e os descontentes da República para causar instabilidade política e sabe-se lá mais o que está por trás disso tudo. Uma parte do Exército e da Marinha devem certamente fazer parte desses planos, como sempre acontece. Continuam a existir grupos de militares que comiam do mesmo tacho dos monárquicos, exclamava um dos membros do grupo. É preciso não esquecer que os monárquicos estão cada vez mais ligados com os sindicalistas radicais e estão a fomentar uma política de descontentamento no seio da sociedade portuguesa. Isto dura desde a implantação da República. Existem mesmo republicanos radicais que aparentemente estão a contribuir para uma mudança por estarem descontentes com a prática política do Afonso Costa. Foi neste clima de brincadeira e seriedade em termos de um alerta aos revolucionários que Rodolfo voltou a casa nessa noite, não sem que isso evitasse a sua preocupação acerca das novidades que tinha recebido e das perspectivas de um novo conflito político que se adivinhava. Esta sua preocupação transparecia no seu rosto, ainda por cima porque ele tinha um caráter que não lhe permitia ocultar o seu estado de espírito, mesmo que o quisesse evitar. Quando voltou a casa, encontrou Beatriz e José nas suas habituais intercalações literárias, mas naquela noite ele não estava com muita disposição de continuar a dialogar com ninguém sobre fosse o que fosse. Estávamos preocupados contigo, Rodolfo. O José já estava com ideias de tentar encontrar-te na casa do Tony. Era lá que estavas, com certeza. Já sabes que quando eu saio à noite é só para a casa do Tony que eu vou. O que é uma razão para não haverem nenhumas preocupações, Beatriz. Que eu saiba, já não sou uma criança. Exclamou Rodolfo, manifestando uma certa irritação na sua voz. O que é que se passa, Rodolfo? Estás mal disposto? Intercalou José. Rodolfo evitou ser mal educado na sua resposta. Os seus instintos naturais conduziam-no normalmente a pequenas explosões que envolviam fúria e cólera, a irascibilidade que ainda existia e causada pelo seu passado e que o iria acompanhar no resto da vida. Hoje estou bastante cansado, José. Não foi um dia muito bom em termos de novidades. Mas são certamente coisas que não podes partilhar connosco, não é, Rodolfo? São essas reuniões misteriosas com o Tony e os seus amigos que te causam estas preocupações e cansaço, não achas? Perguntou repentinamente Beatriz. Rodolfo ficou bastante surpreso com esta pergunta e reação da sua parte, até porque era a primeira vez que ela interferia na sua atividade política e ainda por cima, essa sua atitude tinha lugar na presença do seu melhor amigo. Por sua vez, José também se pronunciou sobre a sua ausência, interferindo nesta pequena altercação entre o casal, o que não foi do agrado de Rodolfo. Por uns segundos tentou conter a sua cólera, mas não conseguiu. Afinal, o que é que se está a passar nesta casa? De um momento para o outro tenho que dar satisfações sobre a minha vida, como se vocês fossem o meu pai e mãe? Quem é que vocês pensam que são? Não é nada disso, Rodolfo. É só uma manifestação da nossa preocupação, mais nada. Tu nunca falas connosco sobre o que fazes, mas pensamos saber o que se passa na tua vida. As pessoas começam a falar sobre essas reuniões em que tu participas e isso mais tarde ou mais cedo vai trazer-te problemas, retorquiu José. Nem tu tens nada com isso, José. Que fique bem claro que, apesar de trabalhar para o teu pai, não vou suportar esta tua intromissão. O Rodolfo estava vermelho de raiva e os seus olhos deitavam faíscas. E a propósito, o que é que tens a fazer aqui a esta hora tardia da noite e na minha ausência? Por uns momentos José não queria acreditar nas palavras e na agressividade que Rodolfo lhe dirigia. Não respondeu a essa questão de tão embaraçosa que era, e que podia pôr em risco a amizade entre os três, mas insistiu em pronunciar-se sobre a sua atividade política. Sabes que esse grupo político tem práticas extremistas pela sua radicalidade? Não penses que o contexto político em que vivemos se vai manter assim. Ainda estão muitas mudanças para ocorrer e dar-se-ão mais cedo do que tu possas pensar, Rodolfo. Naquele momento, Rodolfo não pôde evitar de notar a coincidência entre o tema da reunião que tinha ocorrido com o grupo anarquista e as últimas palavras de José, o que fez com que 1000 ideias lhe passassem pelo espírito. O que queres dizer com isso? Sabes alguma coisa sobre política? Tu que sempre foste um burguesinho mimado à custa do trabalho árduo do teu pai?
Sim, eu sei que durante o dia as tuas relações são essencialmente com pessoas conservadoras e simpatizantes da monarquia. Pessoas a quem provavelmente tens vergonha de dizer que o teu pai e o teu melhor amigo são engraxadores de sapatos. És um petulante intelectual, é o que tu és. Parem com isso. Basta! Gritou Beatriz, pondo-se entre os dois, como antecipando uma possível agressão física da parte de Rodolfo, tal a fúria e a cólera que tinham invadido o seu espírito. Tu és um petulante, Rodolfo, e mal agradecido ainda por cima. Devias pensar que estás metido com gente que representa uma minoria da nossa sociedade, aonde sempre sê-lo, por causa da sua radicalidade, uma linha populista representada por extremistas e anarquistas, onde a ordem e a paz nunca terão lugar. O poder nunca cairá nas mãos do povo, respondeu José com uma certa agressividade na sua voz. Ora aí está, José, finalmente começo a conhecer-te como tu realmente és. Todas as conversas que tivemos foram uma fantochada para ti, não foram? No fundo, menosprezavas as minhas opiniões e pretendias compreender a minha perspectiva coletiva. Mas que aldrabão tu me saíste? Tu só pensas em ti, Rodolfo. Sei que sofreste muito no teu passado, mas isso não justifica optares por ideais que implicam violência. Aquela de que tu fugiste, mas que no teu subconsciente está muito presente. Nem eu nem a Beatriz temos culpa que tu não continues bem contigo próprio. Ao ouvir estas palavras, Rodolfo perdeu o controlo e empurrou Beatriz bruscamente, afastando-a de José e fazendo-a cair no chão. Agarrou pelo casaco à volta do pescoço e empurrou fortemente contra a parede da cozinha. Beatriz gritava, mas na sua ira não lhe dava ouvidos. Era como se estivesse completamente cego. O seu braço direito encaminhou-se para uma frigideira que estava no fogão, erguendo-a num ar ameaçador em direção da cabeça de José. Não ponhas a Beatriz no meio disto. Ela é a minha mulher e tu nem devias estar aqui na minha casa na minha ausência. Põe-te daqui para fora se não dou cabo de ti, badameco. Beatriz chorava como uma criança, proferindo: Não, Rodolfo, por favor, para! Para, por amor de Deus! Aproximando-se dele e agarrando pelas costas, puxando contra ela. José estava pálido como cal da parede. Nunca tinha visto Rodolfo naquele estado. Finalmente foi este comportamento desesperado de Beatriz que o fez despertar e aperceber-se do que é que estava para acontecer. Ficou uns largos segundos com a frigideira na mão apontada para a cabeça de José, enquanto a cólera deixava lentamente os seus olhos, dando lugar a um ar de preocupação. Preocupação por Beatriz. Lentamente pousou a frigideira, recuou lentamente e ajoelhou-se no chão agarrado à cabeça. José não pronunciou mais nenhuma palavra. Viu Beatriz agarrada às costas de Rodolfo, dizendo-lhe: Está tudo bem, Rodolfo, estamos aqui contigo, é o mais importante. José abandonou o apartamento com a consciência de que o relacionamento com Rodolfo nunca mais voltaria a ser o mesmo. Com a idade, ambos tinham evoluído individualmente nas suas ideias e, apesar da admiração que tinha por Rodolfo, ele já não representava aquele herói dos contos de histórias que lhe davam aquele carisma tão especial. Ao mesmo tempo, Rodolfo também se apercebia que qualquer coisa de importante tinha acontecido entre ele e Beatriz, que nunca conseguiria remediar no futuro, dado o caráter extremista da sua reação. Voltou-se para trás e viu-a a chorar, rosto virado para o chão. Levou a mão ao seu queixo e levantou lentamente o seu rosto, acariciando-a em desespero quando viu transparecer nos seus olhos o mesmo medo que se apoderava dele quando o seu pai o maltratava. Lágrimas de dor invadiram os olhos de Rodolfo. Naquele instante teve a consciência que tinha sido preciso chegar a um contexto de sofrimento desta natureza e que tinha envolvido a pessoa que mais amava na vida para se ter apercebido quanto devastador pode ser o efeito da política no seio familiar e de amizade. Finalmente, como se pode destruir tão repentina e facilmente tudo aquilo que representa a nossa verdadeira fortuna, a nossa família e os nossos verdadeiros amigos. Tinha-se apercebido que as suas reações extremistas podiam ser comparadas com as do seu pai, aquela pessoa que ele repudiava nas suas ações, provando que provavelmente não eram assim tão diferentes um do outro. O pânico invadiu-lhe o corpo, o medo de não conseguir livrar-se daquela revolta constante que habitava no seu interior e que o conduzia àquele ponto, o receio de que os seus instintos naturais suplantassem os sentimentos que tinha por Beatriz. Abraçou-a fortemente,
com uma força misturada com lágrimas que não necessitavam de palavras para expressar a sua espontaneidade, o seu arrependimento, os seus remorsos, e ficaram assim, agarrados um ao outro durante largos minutos. Quando deitados durante a noite, não conseguiram dormir. Ambos encontravam-se em silêncio, fixando o teto baixo das águas frutadas onde viviam, por onde entrava a claridade da lua no céu limpo que cobria a cidade de Lisboa. Durante a noite, Rodolfo sonhou com o atentado ao rei Dom Carlos, com a diferença de que era ele um dos regicidas. Nesse sonho, o rei sorria para ele e a rainha-mãe encenava-lhe num gesto de reprimenda, como uma mãe que ameaça um filho com 2 palmadas bem dadas antes que ele cometesse uma asneira. Subitamente, o rei passou de um sorriso a um riso irónico e sarcástico, acompanhado de um ruído de cavalos a galope. Rodolfo olhou para trás e vislumbrou um cavalo majestoso que galopava na sua direção, montado por um militar que usava um uniforme muito distinto e empunhava um sabre. Logo a seguir, sonhou com um ruído fino e cintilante, como uma lâmina que estivesse a cortar o ar e que se aproximava da sua cabeça. Foi nesse momento que Beatriz o acordou desse pesadelo que ele se levantou ligeiramente, a agarrou contra ele e gritou: "A culpa foi minha, desculpa-me, a culpa é só minha, meu amor." Minutos depois, olharam um para o outro e fusionaram os seus corpos num ato de amor e redenção, acompanhado de lágrimas de paixão. Na manhã seguinte, Rodolfo dirigiu-se ao trabalho, não sem deixar transparecer no seu rosto o cansaço e a consternação que o percorriam, pelo que teve que ouvir alguns comentários dos clientes que tinham mais confiança com ele. Tony não se encontrou presente durante toda a manhã, pelo que se evitaram diálogos que iriam conduzir a perguntas delicadas da parte dele e difíceis de responder por Rodolfo. Ele considerava que a sua vida privada era sagrada e que ninguém tinha que interferir nessa área que era unicamente acessível à sua família, neste caso Beatriz. Durante o trabalho não pôde evitar de relembrar os acontecimentos da véspera. O ato brusco que tinha posto Beatriz no chão, as palavras agressivas que tinha dirigido ao seu melhor amigo e, finalmente, um quase ato de agressão física que podia ter tido graves consequências. José tinha razão quando afirmava que aquilo que ele fazia era o produto do seu passado, explicando a sua adesão a um grupo político radical no lugar de um mais moderado nas suas ideias e na sua prática. Estava na expectativa de como se iria passar essa tarde, quando chegasse ao trabalho. Certamente que José tinha contado o episódio da véspera ao seu pai e este iria abordá-lo nesse sentido, provavelmente até o despedir. Contrariamente ao que pensava, Vítor não se referiu a nada e o seu comportamento não aparentou o mínimo conhecimento sobre aquela ocorrência, o que fez com que ele se sentisse ainda mais culpado pelo seu comportamento da véspera. O facto de ele desconhecer estes mesmos acontecimentos era uma prova de lealdade da parte de José. Rodolfo podia ter muitos defeitos, mas era extremamente honesto, sobretudo com ele próprio. Essa honestidade e frontalidade intrínsecas faziam com que ele assumisse os seus erros de uma maneira clara e transparente, e esse seu comportamento era alvo de admiração por parte daqueles que o conheciam. Costumava dizer que com os outros aprendíamos sobre as nossas imperfeições e vice-versa, só que a maior parte das pessoas não tinham a franqueza e a humildade de admitir as suas falhas. No fim do trabalho, decidiu passar por casa de José. Ele morava para os lados da Graça. Quando chegou, foi recebido amigavelmente pela sua mãe. A Dona Esmeralda adorava o Rodolfo e, quando sabia que ele passava de visita, fazia-lhe um pão de ló que fazia as suas delícias. "Olá, Rodolfo, boa tarde. O José está lá em cima no quarto. Hoje ainda não saiu de lá, nem para comer. Tive que lhe deixar uma bandeja com sandes e café com leite e não está muito falador. Penso que só tu é que podes fazer qualquer coisa para ele sair daquele estado depressivo." Rodolfo olhou para ela com um ar um bocado comprometido e sem saber o que dizer. "Vá, sobe. O que é que estás à espera, Rodolfo? Vocês hoje estão tão esquisitos, meu Deus." Rodolfo começou lentamente a subir as escadas, pensando na maneira como havia de abordá-lo, e ao fazê-lo ia-se apercebendo da gravidade da sua atitude da véspera. Já no corredor que dava para os quartos, parou uns segundos em frente da porta dele antes de bater. José abriu a porta e ele viu na sua expressão de que não estava à espera da sua visita.
Pode-se entrar nestes teus aposentos, José? Isto parece mais uma catacumba do que um quarto. Disse ao olhar para a semi-escuridão que invadia aquela divisão. Estava tudo um bocado desorganizado, o que não era hábito de José. Às vezes Rodolfo até o chamava de metodista, porque para ele tudo tinha que estar organizado e nos seus respectivos lugares. José não respondeu e voltou para o interior do quarto, sentando-se num sofá para 3 corpos que ficava em frente ao seu leito. Atrás do sofá ficava uma pequena estante em altura, mas que acompanhava toda a sua largura, plena de livros de estudo e de outras obras literárias. O quarto era bastante espaçoso, daquelas casas à antiga com tetos altos, soalhos em madeira e até alguns azulejos nos corredores que percorriam a casa. Com o silêncio prolongado de José, Rodolfo acabou por proferir: Olha, José, não tenho palavras suficientes que possam exprimir o meu remorso por aquilo que se passou ontem à noite. Foi qualquer coisa que me passou pela cabeça e que eu não pude controlar. Lamento profundamente o sucedido. José continuava sem dar uma palavra, causando um ambiente um bocado tenso para ambos. Numa mão tinha um livro entreaberto e na outra uma das santas que a mãe lhe tinha trazido, e foi neste contexto de silêncio que Rodolfo esperou alguns minutos na expectativa que houvesse uma reação da sua parte. A um determinado momento, dirigiu-se para a porta do quarto e, ao agarrar no puxador, disse-lhe num tom muito resignado: Não posso de maneira nenhuma levar mal o teu mutismo, José. No teu lugar, provavelmente, faria o mesmo. Não mereço a tua amizade. Até agora foste sempre como um irmão para mim, mas os meus instintos, talvez a minha índole, me traga reações que eu não consigo controlar. Tinhas razão quando dizias que tudo o que faço é o resultado da minha vida passada. Realmente não tinha o direito de extravasar os meus problemas pessoais em cima das pessoas que eu mais amo e estimo na minha vida. E espero que me perdoes, José. Começou a abrir ligeiramente a porta, a sua mão agarrando e fazendo deslocar o puxador com um certo desespero, a sensação de ter perdido um verdadeiro amigo, quando repentinamente ouviu atrás de si a voz de José. Também tinhas razão quando me chamaste pequeno burguês, porque é verdade, Rodolfo. Sim, sou um privilegiado em ter tido uns pais responsáveis que se sacrificaram para me dar uma educação esmerada, que nunca permitiram que eu atravessasse nenhuma dificuldade. Sei que não é nada que se compare com o ambiente e o sofrimento que tiveste que suportar. Disse-te várias vezes que nunca seria capaz de superar situações semelhantes. Surpreendido, Rodolfo voltou-se para trás, encaminhou-se para ele com grandes passos e agarrou fortemente com um abraço profundo de amizade que denotava simultaneamente o seu arrependimento, que quase transmitia uma súplica para que a amizade entre ambos não fosse quebrada, fosse por que razão fosse. Isto nunca mais vai acontecer entre nós, José, prometo-te. Não que a tua reação fosse uma surpresa para mim, Rodolfo. Conheço-te o suficiente para saber que és um guerreiro por natureza. Até meu guarda-costas já foste e não leva isso a mal. Mas tens de compreender uma coisa, Rodolfo. Eu tenho o direito de ter as minhas opiniões e opções políticas e elas podem ser radicalmente opostas às tuas. Aí se chama-se democracia, que é muito diferente de poder popular, e essa democracia começa com a nossa família e amigos. É também uma questão de respeito. Estou perfeitamente de acordo contigo, José. Sabes que eu sou um bocado extremista nas minhas convicções. Talvez com a idade eu me torne mais moderado nas minhas ações e inclusivamente nas minhas opções políticas. Também te quero agradecer pela discrição que tiveste. Se eu nunca mais pudesse dar-me com a tua família, nunca mais me perdoaria. Já agora em relação à lealdade existente entre nós. Eu não sou monarquista praticante, mas confesso que tenho muito apreço pelos monarcas que assumem responsável e honestamente esse seu estatuto. No seio da monarquia, assim como no das outras correntes políticas, existem os verdadeiros e os falsos representantes dessas correntes ideológicas, o que faz que não seja assim tão diferente das outras. Não vamos começar a falar de política outra vez, José. Não queres sair e beber qualquer coisa numa tasquinha ao pé da minha casa? Eu chamo a Beatriz para se juntar a nós. Quando proferiu o nome Beatriz, Rodolfo notou na expressão de José que as palavras que ele lhe tinha dirigido na véspera tinham dado lugar a uma falta de à vontade quanto ao facto da sua presença na sua casa. A alusão da sua presença na sua ausência tinha originado essa reação da sua parte. Quero que saibas que...
José ia a dizer, mas foi imediatamente interrompido por Rodolfo. Eu sei, José. Tu gostas muito da Beatriz e quiseste protegê-la. Ela também te adora e tem-te como um verdadeiro amigo. Ele mudou completamente de expressão, como se ficasse aliviado por saber a sua opinião sobre o relacionamento de amizade existente com Beatriz. No entanto, notando na voz de Rodolfo uma certa ironia. Certamente a sua percepção de que ele gostava mais de Beatriz do que era suposto. Ouve, Rodolfo, hoje não vou para lado nenhum, mas queria que soubesses que algo está para acontecer a nível de mudança política no país. Soube isso através das minhas relações. Não foi de uma maneira direta que eu tive esta informação, mas aconteceu que eu ouvi uma conversa de colegas meus que sei estarem envolvidos neste tipo de contextos políticos. Foi também por isso que ontem eu tive essa conversa contigo, para te alertar do que é que se vai passar, mas tu não me deste tempo de o fazer. Tens a certeza, José? Olha que isso é muito importante para todos nós. E sabes quando é que isso se irá eventualmente passar? Talvez amanhã, Rodolfo. O pânico transpareceu no rosto de Rodolfo quando ouviu estas palavras e a sua primeira reação foi a de informar a sua célula anarquista. Talvez que Tony e os seus camaradas não estivessem ao corrente desta preciosa informação, nem os serviços de segurança do governador, a Formiga Branca, como ele tinha referido. Apressou-se a despedir-se e José já sabia sobre o seu destino. Antes dele sair, disse-lhe em voz bastante alta: Tem cuidado, Rodolfo, não corras riscos desnecessários. Já passava das 8 horas da noite quando chegou ao armazém de Tony, onde encontrou alguns membros do grupo. Perguntou por ele, mas disseram-lhe que ele já tinha saído e que não se encontrava em casa. Eu preciso o encontrar, camaradas. É bastante urgente. Tenho informações importantes, para não dizer fundamentais. Sabemos que ele se deslocou para a Praia das Maçãs, respondeu o cabeça de grupo. Para a Praia das Maçãs? Por que razão? Tem a ver com o presidente do Ministério, o Afonso Costa. Através da troca de informações com o Partido Democrático, soubemos que há um grande risco de o tentarem matar. A casa dele na praia está vigiada, mas é preciso reforçar a vigilância em toda essa zona. Mas ele é mais preciso aqui neste momento. Tenho a informação de que amanhã poderá ocorrer uma intentona da parte dos monárquicos, explicou Rodolfo. O Partido Democrático também se pronunciou sobre essa possibilidade. Aparentemente existe uma grande concentração de cabecilhas monárquicos na fronteira com a Galiza, e essa informação é de fonte segura. Também há uma circulação substancial de armamento que foi assinalada. Quanto ao Tony, deves saber que ele é chefe de célula, mas não é o líder dos anarquistas, portanto recebe instruções vindas de cima como todos nós. Sim, eu compreendo, mas não existe maneira de o contatar? Talvez por via telegráfica. Vou ver se encontro o seu paradeiro, mas de certo que ele não está completamente incomunicável, não numa altura destas. E acrescentou: E tu agora deves ir para casa, Rodolfo. De qualquer maneira, tem que se aguardar notícias sobre a nossa atuação no caso de ser confirmada qualquer insurreição. Rodolfo calculava que Beatriz devia estar novamente preocupada, pelo que tinha que ser muito prudente nas suas palavras e atitudes. Ao entrar em casa, encontrou-a na cozinha lavando a louça. Obviamente já tinha jantado. Rodolfo caminhou na sua direção e encostou o seu corpo ao dela, mas ela continuou com aquela tarefa doméstica. Já jantaste? Sinto que vou começar a ficar habituada a estas tuas chegadas tardias, Rodolfo. Não tenho fome. Estou demasiadamente cansado para comer, seja o que for. Andei todo o dia de um lado para o outro. O trabalho da manhã e da tarde. Depois fui à casa do José e ainda tive que voltar ao armazém do Tony. Foi por isso que me demorei tanto. Eu calculei que fosse isso. Tens alguma coisa que me queiras contar? Não me pareces menos agitado do que ontem à noite. O que é que se passa, Rodolfo? Tens que falar comigo e depositar a tua confiança em mim. Afinal, sou a tua companheira, ou não? Ele não teve argumentos para aquela sua afirmação. Sabia que o seu silêncio sobre a atividade política era para o seu próprio bem, era para a proteger e não preocupá-la, mas também tinha a consciência de que não o poderia fazer por muito mais tempo. Era demasiado óbvio a sua mudança de comportamento durante os períodos em que tinha que participar mais ativamente na célula anarquista. Os últimos 3 anos também tinham sido férteis em complôs e conspirações contra o regime republicano, o que não passava despercebido a Beatriz.
Finalmente, Rodolfo resolveu revelar-lhe em que é que consistia a sua atividade política na sua íntegra e conforme o seu caráter o impunha. O seu extremismo, aliado à sua honestidade e franqueza, não lhe permitiam ter meio termo nas suas decisões. Beatriz não pareceu muito surpreendida com as suas palavras quando ele tentou justificar as suas ações e opções políticas de tendência extremista, o que correspondia não só à sua formação e educação, mas igualmente à sua extrema inteligência. Durante essa noite, Rodolfo não conseguiu dormir a pensar no que se estaria eventualmente a passar naquele preciso momento em que ele estava em casa sem ter nenhuma informação. Pensou nos seus camaradas, no que é que eles estariam a fazer naquele momento, provavelmente já na rua a controlar alguma situação para a comunicar de seguida à cela de Tony. A sua intranquilidade obrigou a levantar-se e a andar para a frente e para trás em frente à cozinha. Passados uns instantes, Beatriz veio ter com ele, pegou-lhe nas mãos, dizendo-lhe: "Penso que deves ir ter com os teus camaradas, Rodolfo, mesmo que me custe muito por o fazeres. O que se passou há quase 3 anos atrás serviu para nos unir. Vamos ver o que é que todas estas novas situações vão trazer às nossas vidas. Desta vez não te posso acompanhar, Rodolfo." Apesar da sua aparente compreensão, Rodolfo viu nos seus olhos uma súplica para que ele ficasse em casa e simultaneamente teve a sensação de que ela tinha mais qualquer coisa para lhe dizer. "O que queres dizer com isso, Beatriz?" "Nada, Rodolfo, vai. Sei que não estás tranquilo e isso não é nada bom para ambos. Quando voltares falamos com mais calma. Tem cuidado, Rodolfo, por favor. Preciso de ti mais do que nunca." Ele beijou-a e abraçou-a fortemente. Teve a percepção de que havia uma mensagem escondida nas palavras dela, mas a sua ansiedade de se juntar à cela anarquista suplantava a sua curiosidade. Naquele dia de outubro, Rodolfo juntou-se aos militantes anarquistas que davam apoio aos republicanos contra a conspiração monarquista que estava em curso. Através das fontes de informação, sabiam que a polícia estava a par daquela tentativa de derrubar o governo e voltar a implantar a monarquia e que muitos elementos estavam já a ser detidos. Acompanhou alguns militantes ao Museu de Artilharia, onde, segundo informações, se encontrava um enorme arsenal que podia ser apoderado pelos conspiradores. Os militantes anarquistas introduziram-se no meio do povo que percorria as ruas, tentando acompanhar os acontecimentos e ao mesmo tempo recolhiam informações sobre as movimentações que estavam a ocorrer em Lisboa. As notícias corriam depressa através de uma rede de informadores cuja função era manter os militantes ao corrente sobre a evolução dos acontecimentos. Confrontos armados tinham ocorrido na escola do Exército, as comunicações telegráficas tinham sido cortadas nas províncias mais importantes do país e diversas rebeliões ocorriam ao longo do dia em Viana do Castelo e em diversas esquadras da polícia que foram rapidamente derrotadas pelas forças defensoras da República. Ao fim do dia, Rodolfo voltou para o armazém com a esperança de encontrar Tony e saber com mais exatidão sobre o contragolpe, mas ele não se encontrava presente. Num tipo de contexto político como aquele, nunca se tinha a certeza absoluta sobre a evolução dos acontecimentos, o que causava uma angústia enorme aos militantes. Mais tarde, durante a noite, Tony voltou da sua missão e confirmou que uma tentativa de matar o chefe do governo, Afonso Costa, se tinha verificado na Praia das Maçãs, mas que os suspeitos tinham sido detidos com a ajuda dos militantes anarquistas que tinham apoiado as forças policiais e republicanos na zona de Sintra. A excitação dominou o ambiente noturno até serem confirmadas as informações definitivas sobre o sucesso do contragolpe. Na manhã do dia seguinte, Rodolfo dirigiu-se finalmente à sua casa, onde encontrou Beatriz deitada no sofá, dormitando, pelo que acariciou docemente os seus cabelos para a acordar. "Bom dia, meu amor. Já estou aqui ao pé de ti, são e salvo." Ao que ela respondeu: "Sim, Rodolfo, estás ao pé de nós." Foi assim, nesse momento e no meio de acontecimentos revolucionários, que Rodolfo soube que ia ser pai. Por ironia do destino, o seu filho Arthur iria nascer no dia 28 de julho de 1914, data que daria início à Primeira Guerra Mundial.